A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs que amam ouvir o portal ebd.org. Eu sou a professora Amélia Lemos e durante esta semana farei o comentário relativo à leitura diária. Leituras diárias que nos preparam para a lição de número 13. Perseverando na fé em Cristo. Lição que será ministrada no dia 30 de março de 2025. Meus irmãos, esta lição tem como textuário o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia no lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro 1:19. A verdade prática da nossa lição nos aponta que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura que está apontada para esta segunda-feira, dia 24 de março, está no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1, que destaca que a expressão "assim diz o Senhor" é o selo da autoridade da Bíblia. Então, vamos ao texto, meus irmãos. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Diante desse texto, nós observamos que esta expressão realmente é o selo de autoridade, de autenticidade da Bíblia, porque aponta que é o Senhor quem fala, não somente no registro do texto, como também na situação da elocução, na situação de quem fala. Porque aqui nós vemos que Arão e Moisés foram até Faraó para lhe transmitir a mensagem divina. Então, eles não traziam uma mensagem que era deles, eles levavam uma mensagem que era de Deus. O Eu Sou havia comissionado Moisés, havia dado a Moisés autoridade para ser a boca de Deus falando com Faraó. Então, quando Moisés abre a boca e diz, Moisés e Arão dizem: assim diz o Senhor. Não apenas são aqueles homens quem falam, mas é o Senhor quem fala a Faraó. É o Senhor, Deus de Israel, quem diz: deixa ir o meu povo, porque aquele povo não era o povo de Moisés. Aquele povo não era o povo de Arão, aquele povo era o povo do Senhor. Então fica bem evidente nesse texto que aquela pessoa que
emite a mensagem, assim diz o Senhor, não é ela quem fala, é o Senhor quem fala por ela. E quando nós lemos nas Escrituras, assim diz o Senhor, é o Senhor falando conosco. É o Senhor nos trazendo a sua palavra. É o Senhor nos trazendo o seu alento, a sua exortação. É o Senhor nos trazendo esperança. E eu fiz um levantamento pessoal aqui no aplicativo e fiquei, devido à minha curiosidade, e me surpreendi, irmãos, porque eu encontrei e falei, agora eu já vou parar. Eu pensei comigo, agora eu já vou parar, mas eu encontrei mais de 150 vezes a expressão, assim diz o Senhor. Porque o Senhor fala conosco. E isto mostra a autenticidade. Isto mostra a autoridade própria das Escrituras sagradas. Aqui o autor coloca, é o selo, ou seja, é a marca, a evidência de que a Bíblia não apenas contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a inspiração de Deus, não é? Ela não é só a inspiração, ela é a expiração com X, né? De Deus falando conosco. Então, alguns irmãos, é claro, têm o hábito de abrir a Bíblia para ver, vamos ver o que Deus vai falar comigo agora. E encontra, às vezes, um versículo que não tem relação com a situação que ele está vivendo. É bem verdade, mas em todos os momentos que nós abrimos as Escrituras, nós sabemos que ali Deus está falando. Mas se abrimos a Bíblia aleatoriamente, nem sempre a Bíblia vai falar conosco para aquela situação específica, porque há palavras para situações específicas. E há momentos que, por um milagre de Deus, nós abrimos e recebemos aquela palavra por uma situação específica, não é? Mas isso não pode ser um método. Não pode ser um método, como na caixinha da promessa, né? Fazer da Bíblia de caixinha da promessa. E dizer, vamos ver agora, assim diz o Senhor. E abrir a Bíblia e falar, agora vamos ver o que Deus vai falar comigo, como na caixinha da promessa. Agora, se eu estiver com o propósito de ler as Escrituras e abrir as Escrituras aleatoriamente e falar, vamos ler a Bíblia. E dali, daquela leitura, eu retirar uma mensagem e descobrir o que Deus está falando, amém. Aí é maravilhoso. E se Deus te coloca, e se a situação em si for para ler a genealogia, leia e tente retirar uma mensagem dali, porque tem uma mensagem. Deus também fala por meio da genealogia. Também há mensagens ocultas, expressas na genealogia, escondidas na genealogia, não é? Tanto escondidas como expressas. Ocorre que precisamos estar pronto para ler a Bíblia, seja lá em qual trecho for, porque assim diz o Senhor nas Escrituras. É a melhor forma de nós compreendermos a vontade de Deus. Vamos encerrar só com esta última parte,
muitos irmãos têm a preocupação em determinados momentos da vida de ouvir profetas, irmãos que tenham dom de profecia, que tenham dom de revelação, que tenham dons de visão, para saber qual é a vontade de Deus para ele. E a questão mais séria aí é que ele prefere ouvir alguém que tenha um dom espiritual a ter o trabalho de ler as Escrituras e descobrir qual é o desejo de Deus para a vida dele. Qual é a melhor forma de descobrirmos a vontade de Deus para nós? Consultando as Sagradas Escrituras. Ela é o nosso guia, pois o Senhor assim nos diz: este é o caminho, andai nele. É o Senhor que nos aponta o caminho que devemos seguir, que devemos traçar, de que modo devemos agir, como devemos atuar em determinada situação. Pela sua palavra, nós sabemos como fazer. Lembra de Pedro? Falou: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. Então, que pela palavra do Senhor, e quando fala conosco, nós possamos fazer a sua vontade. Amém?